Madonna foi masturbada em pleno show ao vivo, passando na Globo, para mais de 160 milhões de pessoas assistindo. Se você tá achando que isso é normal, e pior ainda, se você, sendo cristão, acha que isso é normal, alguma coisa tá errada. E a gente precisa falar sobre isso. Porque isso vai piorar muito mais ainda. E se a nossa mente está cauterizada e a gente está achando normal, vai chegar a um nível aonde a pedofilia, o estupro vão serem normalizados. E isso está acontecendo embaixo dos nossos olhos, porque a imoralidade sexual está tomando conta da nossa cultura, está tomando conta das casas, das televisões, das famílias. Eu não tenho coragem de colocar as imagens do show aqui para vocês verem. Eu não tenho coragem, porque o show todo foi basicamente um filme pornô. Explícito, foi um filme pornô. E tudo em nome do quê? Em nome da arte. Porque ela é a rainha do pop, né? Ela merece, ela é idolatrada, ela é um deus. E o problema disso é que a igreja não se levanta. A igreja não sabe falar de sexualidade. A igreja não sabe lidar com problemas sexuais, de pecados de moralidade dentro da igreja. Esses assuntos estão como abuso, pornografia, adultério, são tabu ainda dentro da igreja. Então, se a igreja não sabe se posicionar diante da sexualidade, diante daquilo que Deus criou, o mundo, as ideologias estão se apropriando disso e pervertendo algo santo que o Criador que fez. Isso porque a gente está se ausentando, nós estamos permitindo que eles façam isso. E aí eu vou comentar o que aconteceu também nessa última semana em relação a isso dentro da igreja. Para provar para vocês que a igreja não está preparada para lidar com a sexualidade e por isso que isso aqui tem acontecido. Por isso que isso aqui está entrando dentro das nossas casas com tanta facilidade, de forma tão normalizada, de forma tão comum e ninguém faz nada. Eu vou te falar o porquê. A primeira coisa que aconteceu nessa última semana foi esse pastor que disse que, em alguns casos, crianças abusadas são culpadas. É pesado de falar até isso. É pesado. Foi uma fala infeliz por falta de conhecimento. E a questão é que isso acontece, esse tipo de fala infeliz, esse tipo de falta de responsabilidade com esse tema do abuso, faz com que a igreja seja vista como ignorante, que não sabe lidar com o tema, e pior ainda, não sabe mesmo. E aí, aqueles que estão dentro da igreja que sofreram abuso não têm a oportunidade de buscar uma redenção, uma mudança nessa área quando foi abusada por causa dessa fala. Então, a igreja não sabe lidar com casos de abuso. Isso é um fato. Não sabe lidar com a vítima. O que se deve fazer, como se procede diante disso, como se cuida de uma vítima. Independente de ser criança ou não, existem situações em que, mesmo depois de adulta, a pessoa é culpada ou não. Sabe, a gente tem esses tabus ainda, esses pensamentos tão ignorantes. É falta de conhecimento, de entendimento, de buscar ajuda, de humildade. Porque se um exemplo, se a pessoa é um pastor, não domina o assunto, é muito mais bonito e humilde da parte dele ir lá e buscar uma pessoa que saiba falar para ir falar na igreja dele, dar um curso, dar uma palestra, ensinar a congregação. E ele também aprender. É muito melhor do que fazer isso que ele fez. Entende? Porque ninguém precisa saber de tudo, a gente precisa ser humilde e pedir ajuda. E a outra situação que me causou, assim, muita repulsa e muita indignação também foi do pastor Lucinho. É claro que ele já se esclareceu, a filha postou um vídeo e tudo mais. Mas, gente, independente dele não ter tido nenhum tipo de ato libidinoso com a filha dele, ela ter vindo falar, e o cara é um pastor, ajuda muita gente, tem uma índole, enfim, independente. Aqui eu não tô colocando em xeque o caráter dele, eu não tô colocando em xeque ele, eu tô colocando em xeque os padrões bíblicos de que um pastor deve ser, que tá lá em Timóteo. E assim, essa fala foi uma fala imoral. Ah, é brincadeira. Gente, pastor não brinca com piada imoral. Pastor não faz esse tipo de brincadeira em altar ainda. Nem no secreto, nem no altar. Ah, mas ele não quis mas ferir ninguém. Gente, nós vivemos um país onde a cultura do abuso é real. Tipo, o abuso é normalizado dentro de muitos lares, as pessoas não falam disso. Pessoas dentro da igreja já sofreram abusos. Então, ele falar isso de púlpito, dessa forma que ele falou, imoral, trazendo até uma música que não é cristã. Ai, se eu te pego. Isso é uma música não cristã, onde que um pastor faz uma piada usando uma música que não é cristã, no momento de descontração, e usa a própria filha para fazer essa brincadeira. Se ele faz isso dentro da casa dele, já tá errado. Mas se ele faz lá, pelo menos fique por lá. Não leve isso a público, muito menos no altar. Ele se queimou. A fala dele foi infeliz. As pessoas não estão julgando ele à toa, entende? E um dos maiores problemas de igrejas como a dele
é que a galera idolatra o líder e não vai para a Bíblia. Aí o líder dá um erro ali, aí vem aquela enxurrada de galera da igreja dele protegendo ele, mas ninguém vai lá em Timóteo para ver o que ele precisa ter, como ele precisa se portar e o porquê que ele não pode ter esse tipo de fala. A conduta dele tem que ser íntegra, pura. Ele não pode falar esse tipo de coisa. Ele tá se portando como um pedófilo, como um cara abusador, como um cara na rua que mexe com mulheres. Se você, mulher cristã, tá andando na rua e um homem faz uma brincadeira dessa com você, mesmo que seja uma brincadeira, você se sente bem com esse tipo de atitude? Aí porque ele é um pastor no púlpito e ele fala que cantou a filha dele daquela forma, vocês acham engraçado. Ele só tem ibope por causa de ovelha, que não é ovelha, que idolatra homens ao invés de Deus. Então, assim, estamos enfrentando um momento como o mundo, onde a imoralidade sexual, as ideologias têm entrado dentro das nossas casas, como eu mostrei da Madonna, e outras coisas que acontecem, certo? Então, ou seja, momento geral, mundo, estamos passando isso. E isso é muito sério, porque isso está acontecendo cada vez mais perto de nós e cada vez entrando mais nas nossas casas e sendo normalizado. Segundo ponto, a igreja está encharcada de pessoas viciadas em pornografia. Temos estatísticas, eu tenho aqui vídeos de estatísticas reais dentro da igreja. Então, nós estamos enfrentando esse momento também como igreja. Estamos enfrentando um momento como mundo também, igreja ao mesmo tempo, onde o abuso acontece mais do que deveria. E não sabemos tratar isso, ok? E aí um pastor vem e fala esse tipo de coisa no púlpito? Vocês acham isso certo? A igreja precisa se munir. A igreja precisa falar desses assuntos. A igreja precisa se posicionar diante disso. E quando eu falo se posicionar, não é ir lá e brigar. É realmente trazer em pauta assuntos como o que esses dois falaram, de forma errada, mas da forma bíblica e da forma certa. Trazendo a ideia de que Deus abomina o abuso. E trazendo a ideia de que o sexo é santo e puro. E foi Deus quem fez. E abordar de forma santa, pura, sem mácula, sem nenhum resquício de moralidade do mundo. Só assim a gente vai poder combater isso aqui. Quando a gente se levantar e falar realmente o que Deus diz sobre esses assuntos, mas de forma bíblica, consciente, responsável.